Obrigado. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Bem forte. Aleluia. Vou falar de Daniel, capítulo 1. Vamos trazer a história que é muito conhecida dos jovens que foram levados da Babilônia, para a Babilônia, na verdade. E os jovens que ali decidiram viver uma vida diferenciada. E é isso que o Senhor está nos chamando, é um tempo, irmãos, de a gente viver jovens. Não é repetitivo, mas é que o Senhor quer ministrar com cada um de nós. E nós precisamos entender, verdadeiramente, nós vivemos sim. Não tem como a gente sair do mundo, não tem como a gente sair. Nós já vivemos nesse mundo. Então você, jovem, com 12, 13, 14 anos, você já tem um entendimento. A Bíblia fala sobre isso. E é tão verdadeiro, esses dias até estudando sobre isso, que a ideologia, né? Quem criou muito diz que a criança decide o que ela quer, e justamente está a partir dos 12 anos. Por isso que nós batizamos também com 12 anos. Porque 12 anos entendemos que a criança sabe decidir, ou pelo menos tem entendimento do que é o certo e do que é errado. E nessa ideologia louca, nesse mundo louco, que gerações passadas foram moldadas em faculdade, moldadas em alguns lugares, para que hoje essa geração é o que a gente está colhendo. Porém, o Senhor está levantando uma geração que não vai ser moldada pelo que o mundo diz, pelo que as pessoas falam. A gente vai ser moldada pelo que a Bíblia diz. Nós vamos ser moldados porque a gente está cheio do Espírito Santo. Irmão, não vim aqui mais falar de verdade. Já passou o tempo de falar que vocês não podem fornicar antes do casamento, não pode beber, não pode isso. Isso vocês já sabem. O Espírito Santo já está cansado disso. Sabe o que ele quer querendo da gente? Paixão, amor por Ele, pela presença. Sabe, jovens? Vocês já sabem, eu vou ficar falando, repetindo. Vocês sabem que não pode namorar antes do casamento, não pode transar antes do casamento. Vocês sabem que não pode se embriagar, não pode beber. Isso vocês já sabem, eu vou ficar repetindo aqui para quê? Chegou um tempo, ou a gente se levanta apaixonado pela presença do Espírito Santo. Ou se a gente entende que a paixão é o amor por Ele que vai nos manter. Ou então, irmão, não adianta, a gente vai ficar o tempo todo batendo na mesma coisa. Gerações e gerações, vocês já sabem, vocês aprendem isso dentro de casa. Vocês aprendem aí lá fora. Eu sei que o mundo está querendo dizer que é normal, mas você sabe que não é. Por isso que a gente precisa se apaixonar pela presença. Porque é a presença que vai nos sustentar nesses últimos dias. Daniel, irmãos, a gente está falando de tempo de Timóteo, um jovem que foi instruído por quem? Por quem? Pode falar, gente. Por quem? Vocês estão aí? Por quem, irmãos? Vocês aqui? Por Paulo. Agora vamos trazer Daniel. A gente vai ler do capítulo 1 até o 5. Quem instruiu Daniel? Tinha Paulo? Não. Um jovem. Quem instruiu ele? A presença. A paixão por Cristo. A paixão pela lei, de cumprir, de obedecer, de ser fiel a Cristo. Isso que fez ele ser fiel na Babilônia. É isso que vai fazer a gente ser fiel, não importa onde nós estejamos. É porque a gente é apaixonado por Ele. Porque nós entendemos isso. Então, jovem, quem é filho aqui? Um dia você vai ser pai, em nome de Jesus, amém? Quem é pai aqui? Fabrício, tu é pai. Você não ama teu filho? Você não é apaixonado por ele? Você não vai fazer tudo por ele? Mas também vai dar o caminho certo, vai falar, esse é o caminho. Tem hora que a gente vai repetir algumas vezes, porém chega uma hora que não adianta mais repetir, irmão. Ou ele entende e obedece, ou então... Então vamos entrar na história aqui de Daniel. Você pode... Já foi lá, né? Daniel 1. Vamos ler do 1 ao 5? Eu vou ler o 1, vocês leem o 2, beleza?
Amém? Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Vocês, 1, 2, 3. Ah, não, aí não, galera, calma aí. Vocês são jovens, pô. O velho aqui é o diabo, nós somos jovens. De novo, vamos lá. 1, 2, 3. Melhorou. Mas pode ser melhor, hein? Três. Não acabou ainda não? Jesus, vocês estão numa miséria, hein? Aleluia. Vocês estão cansados, irmão? Anima a tia aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá. 3. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens realitas da família real e das outras famílias da nobreza. 4. Agora com vontade, vai. Cinco. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. E essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Amém? Já oramos, já declaramos que Ele é rei nesse lugar. Então vamos bater um papo sobre essa palavra nessa noite, amém? No versículo 3 ele está dizendo: o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. 4. Disse o rei: escolha somente rapazes magros, sem saúde, desnutridos. Não, saudáveis e de boa, igual esse irmão que está do seu lado. Olha para ele, não é? Vê se ele não tem uma boa aparência. Se não tiver uma boa aparência, pelo menos ele está saudável. Vê só. Saudável eu sei que está, irmão. Que eu estou vendo uma galera bem... Não, saudável eu já não sei, né? Porque antigamente a gente olhava para o cara mais fortinho e falava que era saudável. Agora o mais fortinho já não está tão saudável assim. Mas se ele estiver fortinho do seu lado, irmão, não faz cara de gente boa e fala assim: vamos para academia, irmão. Vamos para academia, vamos malhar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Mas vamos voltar aqui. Então ele falou: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam o quê? Instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio do rei, ou melhor, real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Interessante que para servir no palácio do rei tem que ter o quê, irmão? Currículo. Para servir no palácio do rei também tem que ter o quê? Algumas qualidades. No palácio real, perdão. Do rei é o nosso rei. Aqui é do rei, do real, de Nabucodonosor. Então, se para servir, se você for pegar lá outras culturas, também tem que ter umas qualidades. Então, se lá tem uma qualificação, imagine para servir no reino de Deus, irmão. O negócio é mais estreito, por isso que a porta é estreita, não é larga. Então, a gente precisa se qualificar para poder estar servindo ao rei. E trazendo esse tempo aqui, vou tentar ser bem breve aqui. A Bíblia fala que disse ao rei: escolha somente rapazes saudáveis de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Bom, aqui a gente está falando da Babilônia. A Babilônia, nesse tempo, era uma cultura maravilhosa, uma cultura da época. Era uma cultura ali de conhecimento fortíssimo. O ensino na Babilônia era muito forte, principalmente da matemática, da filosofia. Então eles queriam pessoas instruídas com conhecimento para que eles pudessem aprender a língua e a literatura.
E quando a gente começa a estudar, entender um pouco da cultura, a gente vê que nada mudou dos nossos tempos. Você está aí? Amém? Nada mudou, irmãos. Olha a cultura. Hoje um jovem, e quando ele fala assim, traz esses jovens, já com algumas características, porque eles precisam ter essas características, para a gente introduzir a nossa língua e a nossa literatura. O nosso linguajar precisa ganhar esses jovens que estão vindo de uma cultura lá que adoravam Deus. Então o jeito de falar deles é diferente lá de fora. O jeito de falar deles, a literatura que eles conhecem é diferente. Por isso precisamos ensinar a nossa. E aí quando você começa a entender, você faz um paralelo do mundo que nós estamos vivendo hoje, você vai entender o que aconteceu 10 anos atrás. Esse linguajar que muitos cristãos que estão na faculdade hoje se perderam. Um linguajar que muitos de nós, como cristãos, jovens, foram para uma faculdade e deixaram se levar para aprender o linguajar da Babilônia, a literatura deles. E hoje são essas opiniões formadas que nós estamos vendo nessas ideologias. Porque a Babilônia quer moldar todos para poder ficar todo mundo parecido. Porque se um jovem hoje aqui, quem está para fazer um pré-vestibular aqui, entrar numa faculdade, vai entrar em nome de Jesus. Por muito tempo atrás, até os pais cristãos não queriam mandar mais os filhos para uma universidade pública, porque falavam o quê? Não, meu filho chega lá, é muito pesado, vai se contaminar. E aí vem Daniel, um jovem, mostrar tudo ao contrário para a gente. Então qual é a diferença de Daniel para mim e para você? É que ele decidiu. É que ele decidiu obedecer e não deixar se contaminar. E aí a gente vê nos dias de hoje, pessoas, é verdade, é real, o que aconteceu é. Cristãos que chegaram dando a paz do Senhor, não me misturo, sou cristão, eu adoro um Deus, mas daqui a pouquinho foram ensinando eles algum linguajar, algumas falas, que eles foram perdendo, esquecendo da onde ele veio, foram esquecendo da originalidade deles. Nós somos original de Cristo. Nós temos a essência de Cristo. O que Daniel vai trazer para a gente vai entrar mais um pouco mais na frente, você vai entender, irmão. O linguajar lá de fora não pode mudar ou moldar a nossa mente. E é isso que ele falou, ensina a eles o quê? A nossa língua, a nossa literatura, o nosso modo de viver. Imagine, irmãos, a Bíblia fala que foram 10 mil jovens, né, pastor? Por aí, que vieram de Jerusalém. Então foram quantos? Vamos trabalhar com 10 mil nessa noite, amém? Não é exatamente, mas vamos trabalhar com 10 mil, amém? Então foram 10 mil. E quantos que você conhece essa história? Quem conhece essa história? Levanta a mão. Quem não conhece, levanta a mão também. Então todo mundo conhece, glória a Deus. Quantos de 10 mil que não deixaram o linguajar e a literatura daquele tempo contaminar eles? Quantos? 4. Então sobrou quantos? Essa conta é fácil, né, gente? Pô, Fabrício, brincadeira, né? Essa é mole, né? Mas a galera está precisando de matemática, né? Com o telefone agora, ninguém sabe nem fazer conta mais, né? Tudo é na calculadora, né, Jesus? Mas 9.996. O que mudou de Daniel para hoje? Fala para mim. Para a nossa geração vai mudar, mas para a geração de 10 anos atrás, foi a mesma coisa. 10 mil entraram, mas somente 4 não se contaminou. Por isso que eu vim trazer nessa noite 10, irmão. Pelo menos, no mínimo, de 10 jovens que entrar numa faculdade, que 10 jovens que entrar num trabalho, que 10 jovens que estiver participando da Babilônia, 11 vão permanecer firmes. Não senti muita firmeza não, hein? Só vinha a mente de alguns. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, irmãos?
Não deixe o linguajar. O que eu quero trazer para vocês, jovens, nessa noite, um linguajar que está saindo, está mudando. Nós somos, infelizmente, uma geração que está sendo moldada, não a nossa, mas que foi moldada, essa passada, que está querendo contaminar a nossa. É nessa noite que eu quero trazer isso. É uma realidade, irmão. Foi uma geração que foi moldada, que era uma geração que era para ser cristão, hoje era para estar avivada, era para o fogo estar queimando em todos os lugares, porém se deixaram contaminar pelo manjar que foi oferecido na Babilônia. E eu quero despertar vocês, que vocês não são essa geração. Vocês são uma geração contrária, irmão, que veio para acabar com isso e fala assim: não, nós somos uma geração de Timóteo e de Daniel. E o linguajar mudou. Olha a geração passada. Vamos falar da minha geração que é mais nova. É benção, mãe. É benção, pai. Essa geração que chegou, qual é, pai? Qual é a coroa? A gente está rindo, mas é triste, irmão. Qual está sendo o teu linguajar? Como é que os filhos estão tratando os pais? Como é que você está tratando os professores na tua escola? Professor antigamente era autoridade. Hoje professor tem medo. Não tem mais respeito. Por quê? O linguajar da Babilônia tomou conta. E o que eu estou falando é para filhos de cristãos. Eu sei que filho de cristão não é cristãozinho, mas deveria ser. Porque você foi ensinado o caminho, você conhece a verdade. Só que nós decidimos, por muitas vezes, se misturar para ser aceito. Você não precisa ser aceito nesse grupo, você precisa ser aceito por Cristo. Nós precisamos ser aceitos por Cristo, irmãos. Não, vou me adaptar a esse linguajar da Babilônia, eu vou me adaptar a essa literatura para me fazer parte desse grupo. Não! Não tenha vergonha de ficar sozinho. Não tenha medo de ficar sozinha. Jovem, você e Deus é a maioria. E Daniel entendeu tudo isso. Daniel conhecia as escrituras. Por isso que eu estou falando, não adianta você vir aqui, quarta, domingo, célula, tudo. A Bíblia aqui é rasgada, você já conhece as escrituras. Por isso que eu não quero ficar falando aqui, você não pode isso, você não pode. Chegou a hora de decidir. Não é que eu não posso, eu não quero. Eu não preciso. Eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me sustentar, seja na Babilônia, seja numa faculdade, seja no trabalho, aonde eu for. É isso. É isso, jovem. E Daniel entendeu isso. Oferece. Imagine naquele tempo. Era um palácio, irmão. Não era um barraco, não. Tu acha que a comida desse palácio era o quê? Não era a picanha que o Lula anunciou, não. Era picanha de verdade. Eram as melhores comidas, eram as melhores mesas. E você acha que a Bíblia aqui, a gente vai ler novamente aqui, e você acha, o que oferece quando você chega? Jovem que estão novinho aqui ainda, que vão, é para todos. E você que já está também, você sabe muito bem. Vão oferecer para você coisas satisfatórias. Você que tem mais uma idade aqui, está no trabalho, qual o manjar que tem te oferecido? O trabalho muitas das vezes fala assim, vai ter um manjar que vai falar assim, vale a pena, a recompensa é grande, faz isso. E o Senhor está falando, não, confia em mim. E Daniel, irmãos, foi um exemplo para a gente, um exemplo. E eu quero que vocês nessa noite, pegue esse exemplo, essa paixão pela presença do Senhor, igual o Daniel teve. E ensine a esses jovens a língua e a literatura Eles querem moldar, irmão, uma geração, mas eles não vão moldar. Romanos 12:2. Não nos conformeis com esse mundo. Não nos conformeis com esse mundo, jovem. Não nos conformeis com esse mundo. Não nos conformeis, mas sejam mudados, transformados. Mas como a gente vai ser transformado, pastor? Sendo apaixonado pela presença. Chega!
Eu quero amar a Cristo, eu quero me dedicar a Ele, eu quero me entregar, eu quero ser uma oferta de libação. Foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Sabia que você foi criado para adorar? Você foi, irmã. Todos nós fomos criados para adorar. E se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar homens, vai adorar coisas, vai adorar algo. Porque o ser humano precisa adorar. Dentro de nós tem um espírito que clama: Abba, Pai. Você tem um espírito dentro de você. Ele te fez alma vivente e soprou o Espírito Santo e falou: agora vocês vão me adorar. Por isso que vão oferecer algumas coisas, alguns manjares, para que vocês adorem, porque nós somos adoradores, apaixonados. Por isso, adore ao Senhor. Por isso que Daniel falou: eu não me preocupo, eu não preciso de outra língua, eu não preciso de outro conhecimento, eu não preciso de nada, porque o que eu tenho é o suficiente para me manter de pé. O que eu tenho é o suficiente. O que eu tenho me alimenta, me sustenta. Sabe? Quando o povo saiu do Êxodo, atravessou para um deserto, eles queriam pão, Deus deu, mas esse pão não sustentou eles. Mas Jesus, quando foi para o deserto, Satanás veio novamente com a mesma estratégia, que é pão, transforma essa pedra. Ele não muda a estratégia muitas das vezes, ele sempre vem querer oferecer alguma coisa que a gente está necessitando. Mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você não precisa da palavra da Babilônia, você não precisa dessa literatura, você não precisa desses manjares. O que você precisa está dentro de você, irmão. Está dentro de nós. É Ele que alimenta. E aí no 5 ele vai dizer assim: o rei determinou que recebesse de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Uma porção diária de alimento e vinho. E quando fala alimento e vinho, o vinho, irmão, na cultura judaica cristã daquele tempo, era permitido. Era algo que Daniel poderia beber, experimentar. Não teria problema. E é isso, irmão. Tudo me é lícito, mas nem tudo jamais me convém. Já não é o que eu posso, já é o que eu não quero, o que eu não preciso. Não é mais isso, irmão. Você está entendendo? O Senhor está falando para a gente: pare, jovens. Eu posso, fulano faz, outro faz. Já não é mais isso que Deus quer. Daniel podia beber, mas ele falou: não quero. O que vem daí eu não preciso. Era liberado. Aqui na comida também tinha outras coisas que com certeza, quando Daniel falou: não quero essa refeição, porque com certeza na lei mosaica também tinha alguns alimentos que não permitia. E isso, Daniel falou: eu prefiro me abster do que desagradar a Deus. O problema é que a gente, jovem, eu não vou fazer. Rapaz, eu quero me lembrar, o Espírito Santo vai me lembrar de algo que aconteceu comigo essa semana, mas eu vou lembrar. O problema é que a gente fala assim: não vou fazer porque meu pai não quer, minha mãe não quer, e deve ser também. Mas ele deixou o mandamento: amará a Deus acima de todas as coisas, até acima do teu pai e da tua mãe. Então eu não vou fazer, não é porque eu não quero, é porque eu não quero desagradar a Deus. Você está entendendo? E sabe quem está falando isso para a gente? Um jovem chamado Daniel,
que você vai pegar aqui, ele conhecia a lei, mas não tinha ninguém ensinando ele. Ele estava na Babilônia, não tinha o pai. E não para de falar essas coisas que a gente fala assim: ah, mas para mim é muito difícil. O ambiente que eu vivo é muito difícil. O senhor não sabe, pastor, como é que é a minha casa, como é que é o meu trabalho, como é que é. Eu não sei, mas a Bíblia sabe, e o Espírito Santo que habita em você também sabe, e ele está com você lá. Daniel, você acha que foi fácil para Daniel? Daniel foi o quê, irmãos? Fala comigo aí. Daniel foi capturado. Ou melhor, vamos aí, gente, vocês estão com sono? Faz isso não, vamos lá, me ajuda aí. Daniel foi sequestrado, fala aí. Ser sequestrado é bom ou é ruim? É bom ou ruim? Se for bom, eu te sequestro. Sequestrado, irmão. Tirado à força da família dele, da cultura dele. Tu acha que para ele foi fácil? Tu acha que para ele era fácil estar naquele momento? Então por que para a gente é mais difícil? Ah, mas eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe. E Daniel? Estava no meio dos lobos lá, no meio da Babilônia, sendo atacado direto, sem pai, sem mãe, sem pastor, sem líder, sem ninguém, mas cheio da presença. O problema dessa geração, que a gente quer ficar ouvindo, mas não quer se entregar. A gente quer se entregar num namoro, num romance, em tantas outras coisas que eu já falei que vou ficar repetindo, que já está sem graça, que já está chato. Quando o Senhor está falando, precisa vocês entregar o meu coração de verdade. Ficar repetindo não vai resolver. Está na hora de vocês tomarem uma decisão, porque Daniel não precisou de ninguém ficar repetindo, ele já conhecia e sabia o que tinha que fazer. Nós já sabemos o que temos que fazer. Por isso que Daniel falou: eu não vou me contaminar. Eu não vou. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Posso fazer? Posso ou não? Então fala: pode, pastor. Só se todo mundo perguntar. O Andrezinho não falou. Todo mundo. De novo. A irmã lá também não falou, que está com cara feia. Ela me riu agora, só porque eu falei. Então, de novo. Deixa eu olhar para o lado de cá agora. Vai. Agora eu vou falar então. O que? Aqui entre os jovens, entre Daniel, os amigos, o que estava entre eles e Deus, que podia tirar eles da presença do Senhor, eram os manjares, eram as propostas. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que está entre você e Deus nessa noite? O que está entre você e Deus nessa noite? Você pode me responder? O que está entre você e Deus nessa noite que está te impedindo de se entregar totalmente ao Senhor? Jovem rico, o que está entre você e Deus? Porque aquele jovem era rico, aquele jovem conhecia também os mandamentos, tanto quanto Daniel conhecia, mas tinha algo que estava entre ele e Deus, que não conseguiu deixar ele se entregar tudo. Você, jovem, conhece também, sabe, mas o que está entre você e Deus, que não tem permitido você se entregar totalmente para Ele? O jovem rico era a riqueza, que vocês sabem. Abraão, entre Abraão e Deus, o que estava impedindo Abraão? Isaac. E você nessa noite? O que está impedindo você de se entregar totalmente ao Senhor? Entre você e Deus nessa noite, é o quê? É os seus sonhos? É a tua riqueza? É o teu filho? É um namoro? O que, jovem?
O que, jovem, o Senhor está falando? O que está te impedindo de chegar? O que está te impedindo de você se relacionar? O que está entre você e Deus? Porque Daniel decidiu que nada e nem ninguém tiraria ele da presença do Pai. Então reflita nessa noite, jovem. O que tem alguma coisa entre você e Deus que não está permitindo você ser um Daniel dessa geração? E Daniel falou: eu não. Eu não. E não adianta. Eles vão tentar mudar o nome, eles vão tentar fazer tudo, mas Daniel no 8 falou assim: Daniel, eu queria que tu falasse teu nome nesse momento agora. Eu vou falar Daniel, você vai repetir o seu nome, amém? Daniel. 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 Porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que ele tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar, irmão. Daniel decidiu, e hoje você vai decidir ou não? Hoje é noite de decisão na sua vida. Porque hoje ou a gente decide viver um tempo novo, ou então a gente vai continuar paralisado. Ou decide você botar a cara e enfrentar de verdade o que o Senhor te chamou. Ou então, irmão, daqui a 10, como eu estava lá quem estava lá no retiro, eu falei sobre os 10 anos. Porque senão daqui a 10 anos, irmão, eu não quero chegar daqui a 10 anos, olhar para essas cadeiras e não ver você. E também não estou falando para daqui a 10 anos também, não quero chegar aqui e ver você com a tua mesma vidinha, não. Jovem, eu quero chegar daqui a 10 anos e ver que você entrou numa faculdade, estudou 5 anos, se formou, está trabalhando, está numa multinacional, está bem empregado, está construindo tua família, está com seus filhos, mas você continuou aqui nesse lugar, você continuou fiel a Deus, você não se vendeu, você não se contaminou. É isso que o Senhor quer ver também. Eu não quero chegar daqui a 10 anos e olhar para cá e falar: cadê? Cadê fulano? Cadê ciclano? Não, foi para a faculdade, se perdeu. Não entrou no trabalho, se perdeu. Não casou e se perdeu. Não, querido. Eu quero esses jovens que estão fazendo célula no colégio, que comece, não somente no colégio Bangu, mas no colégio Pedro II, no colégio Rei Alego, que se espalhe por todos os colégios. É isso que o Senhor quer da gente, irmãos. Esses colégios hoje é o palácio que Daniel estava com seus amigos, mas eles decidiram não se contaminar. E é isso. Mas não adianta um jovem ir se o pai também não vai. Sabe, jovem? Sabe, homem e mulher que está aqui nessa noite? Cadê a nossa célula no nosso trabalho? Não posso. Claro que tu pode. Não, mas meu patrão não deixa. Daniel também, capítulo 6, botou lá Nabucodonosor uma lei que não podia orar. Mas Daniel continuou fazendo. Sabe por quê, irmão? Ele confiava no Deus que ele servia. Ô jovem, tu tem Deus dentro de você. Maior que está em nós. É uma coisa tão clichê repetir isso, mas parece que tem que estar falando o tempo todo. Daniel, diante de uma lei, ele não se importou com a lei, ele se importou em agradar ao Senhor. Então para de dar desculpa, que é o meu trabalho, que é no meu colégio, que é isso, é aquilo que não pode. Irmão, pode. Vai para a cova dos leões, mas Deus está contigo. Deus está contigo. E Daniel, irmão, deu um exemplo. Ele decidiu, ele falou: eu não vou. Uma decisão, irmão, certa, transforma uma vida. Uma decisão certa transforma uma vida. Uma decisão certa coopera para que Deus abençoe.
uma decisão certa, coopera, irmão, para aqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28. Coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, segundo o seu propósito. Segundo o propósito dele, irmão. Se você está debaixo de um propósito do Senhor, continua. Não para não, vai em frente. Não pare, irmão. Amém? E aí Daniel, do capítulo 9 até o 14, ele fala com o chefe e pede para não comer daquela comida. Não quero comer. E o chefe fica preocupado e ele vai, mas aceita. E durante quantos dias o Daniel faz uma proposta para ele? Durante quantos dias? Ih, rapaz, vocês não leu Bíblia não, hein? Quantos dias? 10 dias. Fala para mim, 10. Durante 10 dias o Daniel faz um voto com aqueles caras. Fala o seguinte, durante 10 dias eu só vou comer legumes. E aí você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Amém? E aquele cara topou. E depois de 10 dias, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem estava mais bonito? Daniel, os amigos ou os outros 9.996? Eu quero te fazer um convite nessa noite. Quem topa fazer 10 dias? Quem topa fazer 10 dias? Não adianta falar amém porque eu estou falando. Eu quero que você fale amém porque você sente isso. Que isso queima no teu coração. Eu quero convidar vocês 10 dias de jejum. 10 dias de jejum. Por essas jovens. Por esses colégios daqui de Realengo. Para que células comecem a nascer nesses colégios. Para que células comecem a nascer dentro de empresas. Para que jovens se levantem como Daniel mesmo, sem medo da cova dos leões. Se eu tiver que ir para a cova dos leões, eu vou. Se eu tiver que ser demitido, eu vou. Pastor, mas eu dependo. Quem te sustenta é Deus, irmão. Quem te sustenta é Ele. A Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar um pão, nem sua descendência passa fome. Então assim, eu não estou falando palavras ao vento. Inclusive, o Anderson da Passos de Fé está aqui, não? Não, né? Faltou. Faltou, né? Deve estar vendendo docinho, porque ele deve estar vendendo, né? Mas podia vender aqui, né? Mas lá no retiro, no sábado, irmão, eu falei algo. Falei assim, quem estava lá no retiro vai lembrar disso. Eu falei que até na quarta-feira, antes de ir embora, ia chover no retiro. Quem lembra disso? Todo mundo lembra, né? E eu poderia vir aqui e falaria tranquilamente. Irmãos, foi coisa minha. Eu que estava empolgado e falei isso. Porém, o Senhor, através do Anderson, de um sonho que ele teve lá no sítio mesmo, na própria segunda-feira ou na terça-feira, se eu não me engano, por isso que eu queria que ele estivesse aqui. E o Senhor falou com ele que iria chover, para ele ficar atento. Ele falou que estava dormindo e quando acordou, pô, pastor, choveu, eu nem vi. Ele falou que no sonho ele falava comigo. E aí falava assim para ele, cara, fique atento. E naquele momento eu entendi o que Deus estava falando. E na terça-feira, à noite, após a última ministração lá no retiro, Deus derramou naquele lugar. Nós ficamos ali até as 5 horas da manhã, as pessoas saíram e outros ficaram ali, e o Senhor queria derramar, era da presença dEle. E foi a chuva dele que teve a derramar naquele lugar. E o sonho que ele deu para o Anderson foi só para testificar e falar, tem pessoas que vão estar atentas e vão ver. Tem pessoas que estavam distraídas e foram para fora. Então, irmão, estou chamando vocês para 10 dias de jejum. Para a gente queimar pela presença. Para a gente queimar, para a gente se apaixonar de verdade por Cristo. Para a gente não precisar mais ficar falando, eu não posso fazer isso, não, eu não quero. Uma geração que vai falar assim, eu não quero, não me satisfaz mais isso, sabe, é isso que a gente precisa, irmão. Chega de, não pode, não quero. Então eu quero te convidar 10 dias, irmão. Eu vou chamar os jovens, o líder de jovens, todos os jovens, quem quiser entrar, a gente vai fazer um grupo, irmão. E a gente durante 10 dias, irmão, não importa, eu sei que você vai falar, pastor, está caro o legume, irmão, Deus vai suprir. Deus vai suprir, irmão.
Deus vai suprir. Deus vai suprir, irmão. Eu falo pelo Espírito, Deus vai suprir você. Se você entrar nesse propósito, mas é de verdade. Mas é um propósito, irmão, não é só para postar, não quero nem que poste. Eu não quero que você poste nada, irmão. Eu quero que seja um tempo de o Senhor queimar e falar em nossos corações. Tirar todo o medo, toda a insegurança. De falar assim, não consigo. Você pode, cara. Você pode, você consegue. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Tu acha que Daniel, porque Daniel de jejum ficou na Babilônia? Foi para a cova dos leões, porque os leões não comeram Daniel. A gente precisa viver isso, gente. A gente precisa viver isso, jovens. Daniel era jovem, Daniel não era velho, não. Daniel tinha a tua idade. Só que ele sabia o que ele queria, ele estava decidido. Ele entregou a vida dele como oferta de libação para o Senhor, jovem. A gente está preocupado, eu sei que tem que ter sonho, tem que ter tantas coisas, mas tudo isso vai passar, cara. Jovem, esse namoro, essa coisa toda, essa paixão, tudo vai passar. Mas a gente tem uma eternidade para viver ao lado dele, cara. É isso que a gente tem que queimar. Foi por isso que Salomão colocou o senso da eternidade dentro de nós, para que a gente todo dia se apaixone por isso, pela essa presença. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias vai se esfriar o amor. Por quê? Sem amor a gente não consegue sustentar, irmão. E Daniel era apaixonado. Daniel queimava por Cristo, por Deus, pela presença. Um jovem sozinho na Babilônia, sem ninguém falando para ele, pode ou não pode. Mas tinha ele dentro dele a lei. E hoje nós temos o Espírito Santo, irmão. Imagine para Daniel foi muito mais difícil, irmãos. Ele não tinha o Espírito Santo, nós temos. Você está entendendo, jovem? Queima por isso. Não sei se você consegue sentir isso. Que amor é esse? De colocar um Espírito Santo dentro de nós para falar assim, eu vou estar com vocês, cara. Eu sei que vai ter tempo difícil, vai ter dificuldade, mas eu estou com vocês. E é isso que o Senhor quer. Quem topa aí 10 dias? 10 dias, irmão. E no final desse 10º dia, o Senhor vai nos encher 10 vezes mais de fome e sede pela presença dEle. Fome e sede de santidade. Fome e sede de estar mais próximo dEle. Fome e sede de falar da palavra dEle, de falar para as pessoas, falar assim, Jesus te ama. Fome e sede, irmão, fome e sede, muita fome e sede. E passou ali, aquele copeiro aceitou fazer isso. E no versículo 15, irmão, passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Ah, querido, eu quero falar para você nessa noite, você que vai entrar nesse propósito de 10 dias, vão ver a diferença daqueles que não vão estar, e de vocês, irmão, aonde vocês chegarem, no colégio, no trabalho, pessoas vão olhar para vocês e vão falar, o que está acontecendo? Vai ter um brilho no teu olhar, vai ter uma atitude diferente, vai ter um comportamento diferente. O Senhor vai acrescentar 10 vezes mais sobre a vida de vocês, irmão. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando da presença, da vontade de falar dele, de se apaixonar por ele, de estar nele. 10 vezes mais, irmão. 10 vezes mais. Você mesmo vai falar assim, não sei o que está acontecendo comigo. Não sei. Você vai falar assim, pode vir cova, pode vir leão, pode vir o que for, pode acender a fornalha, pode aumentar o fogo, porque o que está em nós vai estar queimando mais do que aquele fogo. Nosso fogo vai estar tão forte
Eu creio, irmão, eu tenho certeza. Tenho certeza, irmão. Oh, Jesus. Depois disso, o assistente lhe deu legumes em vez de comida. Quando olharam e falaram assim, não, esse nem adianta tocar mais nele. Sabe aquela coisa quando você chega e a pessoa já fala, ó, nem oferece para esse. Que esse aí é de Jesus. Você está entendendo, irmão? Irmão, se estão te oferecendo alguma coisa ilícita ainda, ou até lícita, mas que não convém com tua conduta, é porque você não tem demonstrado realmente da onde você é. Porque se ainda estão te oferecendo, ainda estão te mandando mensagem, ainda estão te chamando para alguns lugares que não condiz com Cristo, é porque você, no teu comportamento, não está dizendo que você é dele. E é isso, jovem, que eu estou te chamando. Para mudar esse comportamento, para mudar essas atitudes, para não ter medo de falar de quem você é. Você é dele. Você é dele. Você é dele. Pronto, final. Daniel não teve medo de assumir a identidade dele. Vão ver que eles vão querer trocar o nome dos meninos. Vão querer tirar a tua identidade, irmão. Mas quando a gente se posiciona, pode até trocar o meu nome, mas a minha conduta ninguém vai tirar. A minha paixão por ele ninguém vai tirar. O meu exemplo ninguém vai tirar. Ninguém. Daniel, pode me chamar de qualquer coisa, mas eu sei quem eu sou. Podem falar que eu sou, mas eu sei quem eu sou. E Daniel, mesmo em um ambiente que muitas das vezes você fala, mas eu estou numa empresa, eu estou numa escola, também ele foi leal àquilo que ele servia, porque ele não deixou de ser leal ao rei, porém, ele foi fiel ao Pai. Você pode honrar o teu trabalho, você pode honrar as pessoas que estão lá, mas fidelidade a Ele. Não, mas eu não. Quando for para tirar algo que vai desagradar, fidelidade somente a Cristo Jesus. A Cristo. E aí ele vai dizer no 17, Deus concedeu aos 4 rapazes, Deus concedeu a esses que decidiram nessa noite fazer um jejum. É esse rapaz, a aptidão incomum, irmão, para entender todos os aspectos de literatura e de sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Irmão, eu quero profetizar sobre a vida desses jovens. Me perdoa se você não levantou a mão quando eu falei dos 10 dias de jejum, mas eu quero falar sobre a vida desses homens e dessas meninas que estão aqui, desses jovens nessa noite. Deus vai liberar nesses 10 dias, irmão, sonhos, visões para vocês. Vai ser algo que vocês nunca experimentaram. Eu não estou falando aqui porque eu não sou desses caras. Eu não estou falando aqui porque o Espírito Santo está me direcionando. E eu estou debaixo de uma liderança. Eu estou debaixo de uma direção. Então se prepare. Se prepare, irmão. O que o Senhor vai revelar para vocês, os sonhos e as visões, é algo muito forte. É algo muito forte. 10 vezes mais sobre a vida de vocês, irmão. O mundo espiritual está aberto nesse lugar. O Senhor está recolhendo essas falas, essas palavras. Se preparem, irmão. Vocês vão depois sim contar. Vocês vão profetizar o que o Senhor vai revelar na vida de vocês. Aí no 18 ele vai falar assim: e ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. No final desse tempo, irmão, desses 10 dias. No final desses 10 dias, irmão, sabe? Quando você termina uma faculdade e no final você pega o quê? O diploma. Quando você está no finalzinho da faculdade, tem um tempo lá de trabalho, o Senhor está falando, no final desses 10 dias, irmão, eu vou derramar algo novo sobre a vida de vocês.
Eu não sei se você veio aqui nessa noite para ouvir isso, mas eu quero, o Senhor colocou, eu estudando essa palavra ali, como eu falei, foi algo, até que o nosso pastor ministrou em 2021, os textos, os versículos é o mesmo, porém quando eu estava ali lendo, estudando, o Senhor começou a ministrar muito comigo sobre essa paixão por Ele, esse entendimento que Daniel teve, sem precisar de ninguém, ele já sabia o que ele queria. Sabe, jovem, nós também, a gente fala de jovem, mas aqui tem pessoas de tantas idades, mas essa decisão, sabe, é a decisão de verdade, de não importa o lugar, importa quem eu sou. O lugar não me molda, o lugar não pode me moldar. Eu sei que a Bíblia fala que as conversações corrompem os bons costumes, mas eu preciso me posicionar e decidir viver algo diferente. 19 e no 20 ele fala assim: sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Aí você pode ler comigo no 20? Vamos lá, no 3? 1, 2, 3. Misericórdia, ajuda eles, Jesus. Vamos de novo, gente. 1, 2, 3. Sempre. Deixa eu ler agora, hein? Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia o quê? Sabedoria e discernimento. Levanta a mão aí. Recebe aí. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas nessa noite 10 vezes mais sabedoria e 10 vezes mais discernimento. Que o Senhor te encha nessa noite 10 vezes mais. Que essa palavra se cumpra na minha vida e na tua vida. Porque quando ele observava que eles eram 10 vezes mais capazes, irmão. Sabe por quê? Porque ele decidiu servir e ser fiel a Deus. Você está entendendo? Quando a gente decide ser fiel ao Senhor, o Senhor derrama 10 vezes mais, irmão. Receba essa palavra. Coloca aí Apocalipse 2, 9 e 10. 9 e 10. Fica de pé no seu lugar. Posso ouvir um aleluia aí? 9 e 10. Vamos ler isso? Apocalipse 2, 9 e 10. Uma carta para a igreja de Esmirna. Uma igreja que estava ali sendo perseguida pelo Império Romano, atacada. Muitas das vezes, irmão, eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Jovem, qual está sendo a tua perseguição, a tua dificuldade? Às vezes não é uma perseguição, é uma dificuldade. Sabe? Como eu falei, o que está entre você e Deus? O que está nesse meio entre você e Deus? Qual é a dificuldade? Qual é a tua dificuldade hoje? Qual é a tua perseguição? Sabe o que Deus está falando com a gente nessa noite, irmão? O que está entre você e Deus tem que sair. O que está entre você e Deus precisa nessa noite sair. Sabe, acabou aquele tempo, a gente vem para cá às vezes, né? Ontem, hoje é sexta, né? Na quarta-feira mesmo, culto maravilhoso, a gente está aqui, vem para frente do altar, se rasga, chora, mas quando sai daqui, o que naquele momento a gente tira, sabe? Naquele momento aqui, hoje, igual nós estamos aqui, num culto de quarta, num culto de domingo, parece que a gente chega aqui, tira o que está entre a gente e Deus, se derrama, mas parece que quando a gente sai daqui, a gente coloca de novo. Bota o que está separando novamente no lugar. Para, irmão. Ô jovem, chega. De chegar aqui, chorar, e sair daqui e já começar a fazer tudo de novo. O que está separando você e Deus? Chega. Não chego aqui, eu choro, eu me derramo, eu faço e aconteço, mas chega lá fora, eu continuo metendo a mão onde não devo meter, falando o que não devo falar, tomando atitudes que não devo tomar,
O Senhor está falando, chega, vamos tirar de vez, vamos liberar o acesso, eu quero eu e você somente. E aí Apocalipse ele vai dizer assim para essa igreja, conheço suas aflições. Ele está falando, conheço suas dificuldades. Quem crê que o Senhor conhece a tua dificuldade? Quem crê, irmão? Levanta a mão. Ele conhece suas aflições. Se ele conhece, ele está falando, eu conheço. Eu sei da tua pobreza. Mas ele está falando, na tua aflição eu estou contigo. Na tua dificuldade eu estou com você. Na tua rejeição eu estou contigo. Na tua falta eu tenho contigo. É o que ele está falando. Eu conheço as tuas aflições. Eu sei da tua pobreza. Mas ele está falando, mas se você permanecer fiel a mim, você vai se tornar rico. Olha o que ele fala, conheça suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Ele está falando isso aqui, sabe por quê? Daniel era rico, irmão. Daniel estava escravo, mas Daniel era rico. Daniel passava por aflições, mas ele está falando, mas você é rico, Daniel. Por quê? Riqueza, irmão, não é bem material. Riqueza é estar no centro da vontade de Deus. Daniel, tu está sendo escravo, mas você é rico porque você é fiel a mim. Quero dizer nessa noite, você é rico se você está obedecendo a Deus. Se você está obedecendo a Deus, você é rico, irmão. E Apocalipse vai dizer assim, conheço suas aflições e sei sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias do que se opõe a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Olha o que o Senhor está falando. Sei da blasfêmia que se opõe a vocês, e eles se dizem judeus. Irmão, muitas das vezes são nossos irmãos que vão até blasfemar da gente. São nossos irmãos, que eu digo irmãos, que produzem a mesma fé. Mas pela tua atitude, pelo teu comportamento, quantos foram para a Babilônia? 10.000. Mas 4 se posicionou, os outros não. O que o Senhor está falando? Se você vai se posicionar, Alexandre, mas tem um amigo do teu colégio que de repente vai rir de você. Vai falar que tu é careta, para falar que não precisa disso tudo. Mas não importa. Seja um Daniel dessa geração. Eles falam, mas o importante é que você está agradando a Deus. Você não precisa brigar com eles, você só precisa continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. O problema que a gente acontece, chega lá, para a gente não ficar mal, a gente fala, não, é verdade, não, vou ficar perto dele porque, não, eu vou ficar perto dele, mas do meu jeito, da minha forma, do jeito que o Senhor mandou eu fazer, do jeito que o Senhor me chamou para ser. Eu não posso perder a minha identidade porque fulano é daquele jeito ou ciclano é daquele jeito. É isso que o Senhor está falando. A sinagoga deles é do diabo, a nossa é de Cristo. A nossa é de Cristo. E o 10 ele vai falar assim, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Não tenha medo, irmãos. Nós vamos sofrer, irmãos. Pô, jovem, que palavra chata, né? Falar que você vai sofrer. É, irmão. Se você se posicionar como um jovem de Deus, uma jovem de Deus, você vai sofrer. Muitas das vezes vão querer te rejeitar, muitas vezes vão querer zombar de você, muitas vezes vão querer escarnecer de você, muitas vezes vão rir de você, vão falar, lá ela não pode, lá ele não pode. Aí você vai falar, eu posso, eu que não quero. Porque eu posso todas as coisas, mas eu não quero, tudo me alicia, mas nem tudo me convém. Essa é a diferença. Por isso que a gente vai sofrer. A gente acha que vai sofrer, mas na verdade quem vai sofrer são eles, se não mudar o comportamento. Porque aqui vai passar, mas tem uma eternidade para mim e para você. E nessa eternidade, irmão, a gente vai sorrir. Não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais ninguém. Mas para aqueles que vão ficar debochando, mas para aqueles que não vão levar a sério, só resta misericórdia. Então é isso. Deixa rir. Deixa zombar de você. Deixa falar que você é careta. Deixa falar que não precisa disso tudo. Daniel não se importou. Continuou orando. Os 3 jovens lá, você conhece. Nabucodonosor criou uma estátua. Porque eu falei,
precisa ser adorado. Quando tocar a corneta, todos têm que me adorar. Todos dobraram o joelho, inclusive os 9.096 que também conheciam a lei, conheciam a palavra, eram judeus, eram cristãos. Porém 4 ficou de pé, ou melhor 3, porque Daniel estava lá. 3 ficaram de pé e não se dobrou ao sistema, não se dobrou a todo mundo, porque eles eram diferentes. Nós somos diferentes, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Então entenda, deixam falar. Se preparem para sofrer, sim. Não vim aqui para poder te alegrar. Vim para quê? Para te dizer a verdade. Nós precisamos, porque senão isso, irmão, a gente está na contramão do mundo, jovens. Sei que tem jovens aqui que de repente não, com pouca idade, mas a maioria está entendendo. Jovem, a gente está na contramão do mundo, e nos últimos dias cada vez maior essa contramão. Não adianta, se nada acontecer, se você não sofrer, se você não estiver sofrendo um bullying, vamos dizer assim, espiritual, você está fazendo parte de mais um deles. Você é só mais um, me desculpa, mas é uma verdade. Você não está fazendo diferença que o Senhor te chamou para fazer. Não está fazendo diferença. Jovem, eu vim chamar vocês para viver, avivar vocês de verdade ao viver algo que o Senhor tem chamado. Daniel. Timóteo. Imagine Timóteo na geração dele também, irmão. Olha o medo que ele está falando, não tenha medo. Timóteo estava com medo, irmão, inseguro. Paulo teve que chamar ele, vamos embora, Timóteo. O que está conosco é maior, olha a minha vida. Olha o livro de Timóteo que a gente ouviu, jovens. Olha o exemplo de Daniel agora. E o que você decide a partir de hoje? Continuar a ser mais um? Ou ser realmente um Daniel, um Timóteo dessa geração? Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10? Por 10? Por 10? Se prepare. Eu te convidei para fazer um jejum e você aceitou. Durante 10 dias. A gente vai ter aflições. Vão querer botar a gente em algumas prisões. Mas eu quero te dizer nessa noite. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, o Senhor nos dará uma coroa da vida. Eu sei que essa palavra aqui o Senhor está falando, permaneça fiel, que no fim tem uma coroa. Como Paulo leu aqui pra gente, o pastor leu pra gente, combati o bom combate, acabei a carreira. Tem uma coroa esperando pra mim e pra você, irmão. Aqui nessa terra tem até um diploma de uma faculdade, tem até uma certidão de casamento, tem até a certidão do nascimento de um filho. Ah, querido, mas isso nem se compara. Eu não sei se você está entendendo, jovem. Isso tudo vai passar. Essas coisas vão perecer. Mas eu tenho uma eternidade te esperando. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: irei preparar lugar para cada um de nós. Irei preparar um lugar e voltarei. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou voltar para buscar a minha noiva. Eu vou buscar. Ah, ele vai. Seja prudente, jovens. Seja prudente, jovens. Seja prudente, jovens. Se encham do azeite. Se encham da presença. Se encham da palavra. É sexta-feira, cara. Você poderia estar em todo lugar. Você veio aqui, você tem que vir aqui porque tu é apaixonado pela presença.
Você tem que vir aqui porque você já decidiu morrer. A Bíblia vai dizer, já estamos crucificados. Tu já morreu, já passou no batismo, a velha criatura já morreu, gente. Eu nasci com Cristo. Eu preciso dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Daniel entendeu isso. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Se você tem dificuldade ainda, como eu falei, a pergunta que eu fiz: o que, querido? O que está entre você e Deus nessa noite? Qual é o manjar que estão te oferecendo, que está te impedindo? Quero te chamar nessa noite, jovem, a romper com tudo, a romper com toda a masturbação, com todo o pecado, com toda a mentira, com tudo que desagrada ao Senhor. Chega da gente perder tempo com essas coisas tão pequenas. Chega. Vamos mergulhar nele. Ah, Senhor. Eu queria que nesse louvor, irmão,